era. Semana que vem não tem aula. Não? Vocês não sabiam que 26 não vai ter, senão não me vê, cara. Uma semana toda. Hoje tá chegando. Nego nem sonha. Eu gosto de pegar gol e chamar a gente na hora. Se ele pegar morto, vai ter que parar de jogar ranking, você não vai conseguir. Você conheceu lá? Ô, gente. Eu sou eu. Ô, galerinha. Obrigado, gente. Falta pouco. 27 minutinhos, nós estamos enchendo a pança. Ó, o negócio é o seguinte. De gráfico, uma coisa que eu quero ver se tu já percebeu, que eu já comecei a discutir contigo, é o seguinte, ó. Eu vou te fornecer um gráfico desse jeito. Coisa boba assim, ó. Uma nave alienígena, uma velha história, né? E digo que o cara, a nave saiu da velocidade zero e depois de apenas 3 segundos, incrível, ela atingiu 120 metros por segundo. Inacreditável. Parece, né, que a gente vai decompor, mas na verdade não é um vetor que vai ter que ser decomposto no eixo X e no eixo Y. Eu só analisei o movimento de um avião, por exemplo. Avião não consegue chegar nisso em 3 segundos. É um caça aquele lançado do porta-avião. Então, ó, 120 metros por segundo em 3 segundos. Eu falo lá, um avião ao ser lançado de um porta-aviões variou de velocidade conforme o gráfico abaixo. Vamos lá e joga esse gráfico. Pergunta-se, que distância o avião percorreu antes de decolar? Ele estava com velocidade zero quando o carinha lá do convés do navio falou, vai! Na hora que ele fez isso, ele bota o manche da turbina pra frente e aquela porcaria fez ele colar, que nem um retardado no banco, ele sai a milhões. Entendeu? O cara fica retardado mesmo, porque a aceleração muda a oxigenação do cérebro. E o cara pode até desmaiar se não estiver acostumado. É uma doença, né? Então olha só, o cara em 1 segundo, pelo jeito, ele já estava a 40 metros por segundo. Como é que o cara não andou? Como é que ele está parado a 40 metros por segundo? Não é o cara não está pedalando na esteira, caminhando na esteira da academia. O cara está no navio, dentro do navio, o avião. Vai! Vai! Depois de 2 segundos, o cara já está a 80 metros por segundo. Como é que ele está parado? Tem uma propriedade que eu lembrei hoje com vocês do gráfico. Ele estava 40 km. Qual é a propriedade do gráfico, papai? Qual é a propriedade do gráfico? Tá vendo como é tudo bem simples? Foi revisado, foi mastigadinho. Se eu quero saber quanto o avião andou antes de decolar, tu só tem que calcular a maldita área, meu querido. Distância. Ele não vai estar com uma velocidade inicial de cada. Não. Aquele gráfico começou do 0, 0. Então no tempo zero ele está parado. Até porque o piloto vai andar, ele está no avião, né? O avião está andando, o piloto vai ele pula no avião. O piloto tem que entrar no avião, o aviãozinho parado, ele manobra na mãe, aí aponta, aí acabou. Ah, entendi. Eu poderia ter dado uma questão que o avião já foi catapultado pelo sistema do navio. E aí eu poderia dizer, olha, a partir do momento que eu comecei a cronometrar o fenômeno, o avião já estava com uma certa velocidade. Mas o que mostra é aquilo ali. Show, boa colocação. Como é calcular a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Distância que o avião andou. Base do triângulo. 3. A altura do triângulo. 120 sobre 2. Distância igual. 60. 120 por 2 é 60. 3 vezes 6. Não. Cuidado, 18 por 0. 180 metros. Dentro do tamanho adequado do porta-aviões, sem nenhum absurdo. O quê? Um aviões maior que uma quadra de uma cidade? Gente, um pouco maior. Dá uns 200 e poucos metros, 300 talvez. Decomposição, eu poderia
operação, eu já fiz isso no trabalhinho que eu quero ver se eu consigo usar para dar uma levantada na nota de quem de repente está muito mal. Então, de novo, talvez... por que não, né? Talvez uma boa ideia. Professor, Eu não entendi a mesma coisa que eu tinha. por que não poderia ter feito 3 vezes 120, mas daí ia dar 120, e não ia dar... 3 vezes 120 é 360, dividido por 2, 180. É verdade. Sem problema. Ô galera, tu vê, uma das questões, eu vou te fornecer um gráfico velocidade versus tempo e vou te perguntar o quanto o cara andou. Se tu lembrar dessa propriedade vai ficar fácil, mas tu também poderia ter usado uma das 3 equações. Usando as equações com os dados do gráfico também funciona. Então tu tem várias ferramentas, não tem muito do que reclamar. Só que não se espante se tu errar, se tu ficar a semana toda sem dar uma revisada, uma estudadinha. Certo? Então seria importante ter maturidade no feriadão. Tu não vai estar aqui, né? Mas podias lembrar de mim, dá uma estudadinha, né, meu querido? Vai ficar tudo bom. Vai, no feriado é óbvio que vai estudar. Uma de gráfico eu te contei. A outra, ó. Para tu não ficar bem viciadinho e só decorar a sequência das questões, eu me sinto à vontade de trocar a ordem delas, tá? Então se eu quiser botar uma de lançamento vertical e outra de queda livre, se eu quiser trocar as equações que eu vou cobrar em cada uma das questões, porque tu veja, eu tô te falando, né? Uma vai ser para resolver através da equação horária, da posição, outra da velocidade, uma vai ser por Torricelli. Já tô te dando a dica. Deixa só 3, 4, 5. Não, mas assim, ó, a ordem eu tenho que me dar o direito de mudar alguma coisa, não tô te pedindo, já tô fazendo o que eu posso por ti. Tô te dizendo, a prova vai ser assim. Tu vê, não tem sacanagem nenhuma, os números vão ser gostosos, não vai ter números satânicos, só números do bem. Como? Vai ser bem o que a gente tá combinando. Bem. Galerinha, outra questão de gráfico. Essa questão de gráfico, cara, ela é mais fácil ainda do que essa que eu acabei de mostrar. Só que tem que estar atento. Ó, eu vou colocar 3 gráficos aqui. E eu vou te perguntar qual deles representa uma situação do dia a dia. Então olha só. Vou botar 4 então, vou ficar mais gostoso. Te dou gráficos assim, cara. Não precisa ter número. E te pergunto, qual desses gráficos representa repouso? O terceiro. O terceiro. É o terceiro. Porque a distância é a mesma durante o tempo e a velocidade, mas no primeiro a velocidade é só constante. Isso aqui é velocidade com o passar do tempo, não é? Esse cara não pode estar parado, isso aqui não é a posição com o passar do tempo. O cara está com a velocidade constante. Então ele está andando, parado ele não está. O segundo cara, ele tem aceleração constante, ele está cada vez mais rápido, o segundo cara. O terceiro cara, o tempo passa e está na posição 3. O tempo passa e está na posição 3. Está na mesma posição sempre. É a distância com o passar do tempo. Esse cara está parado. Viu? E esse aqui? Está subindo uma rampa, professor? Não, cara. Isso aqui é só o gráfico da velocidade. A velocidade está aumentando com o passar do tempo. Esse cara está que nem esse. Ó. Beleza? Eu poderia te perguntar qual dos gráficos representa uma velocidade constante diferente de zero? Primeiro. Só o primeiro. Essa velocidade está aumentando e essa é zero. Eu falei que era diferente de zero. Então tu vê, cara, é só tu estar acordado com a vida, é só tu entender que V é... E saber o que significa velocidade, meu Deus do céu. Saber que A é... que mede a mudança da velocidade e saber que D... isso, ou posição para ficar mais chique. Então tu vê, é foda a questão? Não, cara, eu não quero te sacanear, eu quero que tu aprenda a base para que até o terceirão a gente consiga te deixar... Você vai ser desfalado, professor? Claro, com o maior prazer, obrigado pela pergunta. Olha só, vou botar número para tu ver como vai ficar mais fácil. Se eu botasse o número 100 aqui, o tempo em horas, a velocidade em quilômetros por hora, o que isso poderia representar? Que ele está andando a 100 por hora na BR e ficou 1 hora assim, 2 horas assim, 3 horas, imagina, porque não tem trânsito, não tem buraco, não tem nada, é gostoso. É 100 por hora.
Concorda comigo? Esse cara não pode estar parado. Esse cara, vamos dizer que a aceleração dele era 10 metros por segundo ao quadrado durante 3 segundos. Pô, é aquele cara que caiu 180 metros, aliás, 45 metros, não teve um cara que caiu 45 metros aqui? Foi aquele cara que tinha aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Se esse cara tem aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado o tempo todo, uma das possibilidades é ele estar caindo. Então ele não pode estar parado. Esse cara tem aceleração, ele está mudando de velocidade, está cada vez mais rápido. Esse cara não pode estar parado. Esse cara, vamos dizer que ele está no quilômetro 200 da BR-101, enquanto o tempo passa. Passa 1 hora, o ônibus não chega. Passa 2 horas, ou o cara parado no quilômetro 200. Ele está na plaquinha, 200 quilômetros. Sacou? Por que eu consegui perceber isso? Porque um gráfico falava da velocidade, o outro da... E aí o cara que falava, o gráfico falava da posição, é o gráfico que me permitiu perceber que ele estava na mesma posição com o passar do tempo. Uma coisa que pode te ajudar então na prova é pegar o teu gráfico, colocar números e imaginar que situação pode na vida responder aquilo ali. Aí não fica tão abstrato, né? Porque o cara faz umas linhas malucas, umas letras e brota, tá parado. Tem que ter um entendimento disso, né? Ótima tua pergunta. Eu lembro, cara, que quando eu percebi que o vestibular ia fazer esse tipo de sacanagem, porque quando eu comecei a estudar física, eu achava que essas duas coisas eram a mesma coisa. Até eu me tocar que V estava anotando no velocímetro quando o cara estava andando e D era a posição do cara, eu pensei, meu, até no terceirão eu não vou conseguir lembrar disso. Aí o cara fica nervoso no dia do vestibular, embaralha tudo, tem que dar uma estudada mesmo. Show! Ah, tô sempre para te contar as leis de Newton, cara, que essas leis revolucionaram o mundo e algumas delas são tão difíceis de botar no coração. Hoje eu não vou, eu peguei hoje as coisas. As coisas eu peguei hoje, os que vocês fizeram, o trabalhinho. Então como eu tô agoniado com a prova, eu queria te treinar para a prova hoje. Aí semana, na outra, quando a gente voltar a se encontrar um dia, a gente fala o trabalhinho. Porque a gente não teve quase nenhuma aula para fazer. Não, sim, ele me comentou. Eu vou dar um jeito de melhorar isso, de repente a gente faz de novo. Tem as fórmulas para cada questão. Mas, por exemplo, ali, ó, na questão ali, que você está... Eu poderia simplesmente assim, a velocidade igual a velocidade inicial mais a v, e depois usar torricellis ao invés da v, sendo na terceira questão. Essas são lições aqui, são usar uma equação só. As outras a gente pode ter que usar mais de uma delas. Pois é. Olha só, o colega fez algumas perguntas sobre a prova que são interessantes. Uma hora tu vai ter que amadurecer também e não se preocupar mais com isso. Porque a galera me pergunta se a pessoa que cai na prova. A prova quem está estudando? Eu não posso pedir uma coisa diferente para ti, entendeu? Não faz sentido eu te dar uma aula e te pedir outra coisa. Tu me processa, tu fala, o senhor tá pirou, meu merda e fica doido. Não é isso, cara. E às vezes pode acontecer. Imagina, chega uma prova doentia para te fazer como eu já apliquei. Eu troquei uma vez a prova do 6º, eu acho que do 7º ano, uma coisa dessa. As crianças tudo branca, aí tal, acabou a prova. Eu comecei a corrigir, no que eu estava corrigindo, que eu percebi a merda que eu tinha feito. Né? E aí as crianças não falaram nada, porque eu sou meio grosso às vezes, né? E aí a criançada com medo, aí eu tive que refazer a prova toda. Se a criança no dia fala, professor, essa matéria que eu nunca vi, eu na hora, meu Deus, devolve tudo e vamos redistribuir as provas. Então não se preocupem, não vai ter mutreta. Fizemos exemplo, e essas aqui, galera, não vai ter que usar duas equações, é uma equação só. Tu usa uma vez uma delas e acabou. Aí o amigo me pergunta, como que eu vou saber, professor? Ué, se eu te perguntar velocidade, tu usa ela? Se te perguntar distância, o que tu acha de tentar esta? E se não falar o tempo, tu te abraça com o Torricelli. É a mesma dica de sempre. Desculpa, vou Tainá Dias. Vitor Hugo Souza.